my friends do sétimo ano. Good morning. Bom dia para vocês. Bom, na nossa aula de hoje nós vamos dar prosseguimento aos nossos conteúdos, certo? Vocês vão trabalhar com o Simple Present. Então, eu quero que vocês abram o material didático de vocês na página de número 334, certo? Onde nós vamos começar essa atividade. É o seguinte, galera, na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar com um tempo verbal que fala sobre as ações do nosso dia a dia, as coisas que nós fazemos durante o nosso dia a dia, tá legal? Então, nós vamos fazer o seguinte, vocês vão observar para mim esse tempo verbal, tá? E aí a gente começa na seção Learn More, ok? Na forma afirmativa, nós vamos utilizar o sujeito, o verbo e um objeto, como na língua portuguesa, por exemplo. Eu estudo inglês, certo? Para a expressão eu estudo inglês, em inglês, na tradução, nós faríamos I study English. Uma coisa muito legal de a gente saber sobre a língua inglesa é que, quando a gente trabalha com os verbos, né, a conjugação do verbo ela é praticamente a mesma para quase todos os sujeitos, né? Eu só vou ter duas variações. Por exemplo, study é o verbo estudar, não é? Então, eu posso dizer I study, you study, we study, they study. Olha só, eu estudo, você estuda, nós estudamos, eles estudam, certo? Então, a palavra study não foi modificada nenhuma vez nessas 4 frases, não é? Agora, se eu quiser dizer, por exemplo, ela estuda, ele estuda, não é? Então, she studies, he studies. Olha só, mudou aí, não é? A forma que nós estamos trabalhando, então, o verbo study, estudar. Eu precisei acrescentar nesse verbo IES. Então, quando eu estiver falando da terceira pessoa do singular, que é o she, he ou it, certo? Uma dessas 3, eu vou precisar fazer algumas adequações no verbo, certo? Para que a minha frase, na forma afirmativa, fique correta, né? Fique tudo bem aí. Beleza? Bom, baseado nessas informações, vamos observar aí a nossa tabelinha, tá? Olha o que a gente tem. Temos os sujeitos que o verbo não muda, não é? Na forma afirmativa. E temos os sujeitos em que o verbo ele precisa ganhar uma adequação. Vamos ter 3 tipos de adequação. Alguns verbos ganham apenas o S no final. Alguns verbos, devido às suas terminações, vão ganhar S, ES ou IES, não é? Então, por exemplo, verbos que terminam em S, SH, olha só, S, SH, CH, X, Z e O, esses verbos eles vão ganhar ES, ok? Agora, por exemplo, um verbo que termina na consoante e tem o Y, né? Consoante, D, P, ok? T, R, e aí tem o Y no final, eu vou excluir o Y, eu corto o Y, coloco um I no lugar do Y, certo? E aí eu tenho IES, como foi o caso do study, não é que nós acabamos de ver, que passou a ser studies, certo? E aí, então, baseado nessas informações que nós temos, nós vamos fazer o seguinte, tá? Nós vamos dar prosseguimento agora para a gente imaginar como é que a gente vai fazer em inglês para formar uma frase. Por exemplo, eu não estudo inglês. I don't study English, não é? Então, eu vou usar o don't para ser o meu elemento não, certo? Então, I don't speak English. Eu não falo inglês. Vamos ter 2 formas, certo? E aí, o nosso auxiliar vai ser o do e a forma das, certo? I, ok? O do vai servir para o I, you, we and they, certo? E aí, para ele, ela, o isto, eu vou utilizar das, certo? Para a forma negativa, eu vou ter not, não é? Que pode ser do not ou does not, certo? Por exemplo, I don't speak English, you don't speak English, they don't speak English, certo? Então, o não aqui para essas 4 pessoas vai ser don't, não é? A gente pode usar o do not, ok? Ou a forma contraída don't.
E aqui, doesn't, certo? Que é o does not. She doesn't study English. Ela não estuda inglês. O que a gente precisa reforçar aqui, meus amiguinhos? Quando eu usar o don't, quando eu usar o doesn't, certo? O meu verbo, por exemplo, o studies, que eu precisei adequar lá na frase afirmativa, colocar S, nas formas negativa e interrogativa, esse verbo ele não vai mudar mais, ele vai ficar da mesma forma, certo? Então, assim, baseado nessas informações, a gente tem aqui as tabelinhas que vocês podem acompanhar nas páginas que a gente está mostrando aqui para vocês no livro didático. Olha só, 334 e 335. Deixa eu ver se vocês conseguem acompanhar aqui comigo, ó, tá? Essas tabelas todas que nós temos aí no material de vocês, elas vão servir para mostrar para a gente, não é? Como é que fica a organização nas formas negativa e interrogativa, tá legal? E aí, baseado nessas informaçõezinhas, a gente tem o primeiro exercício, tá? Que nós faremos aqui na página 336, certo? Com a questão de número 1, tá legal? Bom, vocês vão observar aqui na questão de número 1 que nós temos complete as sentenças, aqui em activities, tá? Complete as sentenças usando o verbo que está no parênteses na forma simple present. Todas as frases estão na forma afirmativa, certo? E aí, vocês vão pegar o verbo que está aqui dentro do parênteses, certo? Vão colocar aqui no espaço. Esse verbo, dependendo de quem seja o sujeito, tá? Dependendo de quem seja o sujeito, ele pode ter uma terminação diferente. Lembrem que nós já vimos isso bem aqui, tá? Ele pode ter uma terminação diferente. Por exemplo, tem aqui Ana. Ana live, não é? Terminou em E. Então, se terminou em E, eu acrescento apenas o S. A maioria dos verbos para a terceira pessoa vai ter apenas o S, não é? Então, eu vou acrescentar S. Lives, loves, stops, swims, tá? Então, a maioria vai ter S. Agora, por exemplo, Peter, e tem lá a palavra watch, de assistir, não é? Então, é watches, assiste. Peter watches TV, certo? E aí vocês vão pegar as palavrinhas que estão dentro do parênteses, colocar aqui no espaço e fazer as considerações, mudar para quem forem os sujeitos necessários, tá bem? Depois, temos a questão de número 2, bem aqui, onde vocês vão escrever sentenças usando os sujeitos, certo? Que estão aqui na tabelinha, e os verbos. Por exemplo, my mother, minha mãe. E aí tem a ação que ela faz, play soccer, jogar futebol. Então eu quero dizer, minha mãe joga futebol. My mother plays soccer. E aí vocês vão usar algumas palavrinhas que eu vou dar aqui para vocês, que são os advérbios de frequência. A gente já viu os advérbios de frequência na semana passada, tá legal? E aí agora vocês vão apenas relembrar para mim que eles são always, usually, sometimes e never, tá? Acho que eu não estou esquecendo de nenhum aqui. Sempre é o always. Usually é geralmente. Sometimes, às vezes, e o never, nunca. Então, eu vou usar my mother never plays soccer. A minha mãe nunca joga futebol. A minha não, né? Pelo menos, tá bom? My mother never plays soccer. Vamos produzir aqui. My mother never plays soccer. Olha só, tá? Temos aqui uma primeira frase já formada, onde eu tenho my mother never plays soccer, certo? E aí, baseado nessas informações, vocês vão criar para mim a questão de número 2, certo? Essas são as duas atividades que nós faremos na nossa aula de hoje. Na aula de amanhã, nós continuaremos com os exercícios e vamos dar prosseguimento, então, aos nossos conteúdos. Tá legal, galerinha? Espero que vocês estejam bem, estejam com saúde. Lembre de tudo que a gente sempre diz aqui. Usem álcool, usem máscara, evitem aglomerações e fiquem em casa. Bye bye, my friends, e até amanhã. See you!